A manhã amanheceu dourada sobre a mansão dos Nogueira. O jardim estava impecável. O cheiro de flores se misturava ao aroma do café recém-passado, e tudo parecia pronto para um almoço de domingo especial. Naquele dia, Eduardo Nogueira, empresário milionário conhecido por sua generosidade e calma, receberia amigos e familiares para um almoço em que apresentaria oficialmente sua noiva. Clara Menezes. Clara era linda, elegante e sabia exatamente como se comportar entre os ricos e influentes. Sempre bem vestida, de voz doce e sorriso calculado, ela parecia a mulher perfeita. Pelo menos aos olhos de quem não a conhecia de verdade. Eduardo acreditava que havia encontrado o amor, embora algo em Clara sempre lhe parecesse. E frio, ela gostava dos jantares caros, das fotos de casal nas revistas e das viagens de luxo que postava nas redes sociais. Mas raramente demonstrava carinho genuíno. Ainda assim, ele acreditava que o tempo poderia mudar aquilo. Enquanto os convidados ainda chegavam, Dona Lourdes, a faxineira da casa, arrumava a mesa com o cuidado de quem enxergava valor em cada detalhe. Era uma mulher simples, com mãos marcadas pelo trabalho e um sorriso cansado, mas sincero. Tinha um filho, Pedro, de 9 anos, um menino esperto e curioso, que muitas vezes passava as tardes na mansão, desenhando ou brincando com o cachorro de Eduardo. Naquele domingo, Pedro entrou tímido na sala, segurando algo embrulhado num pedaço de papel colorido. Seus olhos brilhavam de expectativa. Tio Eduardo, posso te dar uma coisa? Perguntou com a voz baixa, mas cheia de emoção. Eduardo se abaixou sorrindo. Claro que pode, campeão. O que é? Pedro estendeu o pacote amarrado com uma fita vermelha. Dentro havia um chaveiro feito à mão, com as iniciais EN, recortadas de tecido e coladas com cola quente. O acabamento era simples, mas o esforço era evidente. Eu e a mamãe fizemos para você, disse o garoto, para não perder as chaves da sua casa grande. Eduardo riu, emocionado, e passou a mão na cabeça do menino. É o presente mais bonito que recebi em muito tempo. Obrigado, Pedro. Dona Lourdes, que observava de longe, sorriu orgulhosa. Mas Clara, que estava sentada no sofá ao lado das amigas, apenas lançou um olhar indiferente. Não disse nada, apenas tomou um gole do seu espumante e desviou o olhar, como se aquilo fosse uma cena que não merecia sua atenção. O almoço foi servido, e a casa se encheu de conversas, risadas e música suave. Eduardo, feliz com o clima, não percebeu o olhar de desprezo que Clara lançava de tempos em tempos para o pequeno Pedro. Mais tarde, enquanto ele atendia uma ligação no jardim, algo chamou sua atenção. Um saco de lixo ao lado da garagem balançava com o vento. Entre os restos de comida e papéis amassados, algo colorido se destacou. Eduardo se aproximou e então viu a fita vermelha, o chaveiro, o presente do menino. Por um instante ele não acreditou. Pegou o chaveiro sujo de molho e poeira e sentiu o estômago apertar. Sabia que Pedro jamais o jogaria fora. E Dona Lourdes jamais faria isso sem motivo. Foi até a janela da sala. Lá dentro, Clara ria, elegante e satisfeita, como se o mundo girasse apenas em torno dela. Aquele riso, antes encantador, agora soava como veneno. Eduardo limpou o chaveiro com um guardanapo e guardou no bolso. O resto da tarde passou devagar, abafado pelo silêncio dele. Quando o último convidado foi embora, ele subiu as escadas em passos firmes. Encontrou Clara no quarto, sentada diante do espelho, tirando os brincos. Clara, disse ele, num tom sereno, mas firme, posso te fazer uma pergunta? Ela sorriu pelo reflexo. Claro, amor. O que foi? Por que você jogou fora o presente do Pedro? Clara arqueou uma sobrancelha, confusa por um segundo, mas logo soltou uma risada leve. Ah, aquilo? Eduardo, por favor. Era feio, sujo de cola. Essas coisas de pobre não combinam com a sua casa. Ele a fitou em silêncio. Clara continuou, ajeitando o cabelo. Você precisa entender que tem uma imagem a manter. A empregada e o filho dela não deveriam se misturar tanto. Esse tipo de carinho pega mal.
Eduardo cruzou os braços, tentando conter a raiva que subia no peito. E o que pega bem pra você, Clara? Fingir ser alguém que não é? Desprezar uma criança? Não dramatiza, respondeu ela, revirando os olhos. Foi só um chaveiro. Você vai se casar comigo, não com o filho da faxineira. Aquela frase foi o ponto final. Eduardo foi até a mesa de cabeceira, tirou o chaveiro do bolso e o colocou diante dela. O tecido ainda estava amassado, mas o símbolo das iniciais continuava visível. Isso aqui, disse ele com a voz fria, vale mais do que tudo o que você tem. Clara franziu o senho. Está falando sério? Mais do que nunca. Ele respirou fundo. Amanhã quero que pegue suas coisas e vá embora. E se for capaz de um gesto decente, peça desculpas à dona Lourdes antes de sair. Clara levantou-se, indignada. Eduardo, você vai terminar comigo por causa de um chaveiro feito por um moleque? Não, respondeu ele calmo. Vou terminar porque agora eu sei quem você realmente é. Saiu do quarto sem olhar para trás. Na sala, encontrou Dona Lourdes recolhendo os pratos e Pedro dormindo no sofá, com o rosto sereno. Aproximou-se, colocou o chaveiro em suas chaves de carro e murmurou: Obrigado, campeão. Você me mostrou o que o dinheiro nunca vai comprar. Do lado de fora, o vento noturno soprou leve, balançando as cortinas. E pela primeira vez em meses, Eduardo Nogueira sentiu paz. O sol ainda nem havia surgido quando Clara Menezes acordou com os olhos inchados de raiva. Aquela noite fora um pesadelo. Ela, que sempre acreditou ter o controle de tudo, das pessoas, das situações, até dos sentimentos de Eduardo, agora estava sozinha, humilhada e expulsa da casa que tanto se orgulhava de frequentar. Eduardo não quis ouvir mais nada. Foi firme, frio, direto. E ela, incapaz de aceitar a rejeição, passou a madrugada arquitetando o que chamaria de a maior lição da vida dele. Ele vai se arrepender de me enfrentar, murmurou diante do espelho, enquanto limpava as lágrimas borradas de maquiagem. Pegou o celular, abriu as redes sociais e começou a digitar freneticamente. Sabia que Eduardo prezava pela imagem pública, o empresário exemplar, generoso, admirado por funcionários e parceiros. Ela, então, decidiu atacar justamente onde doía mais, a reputação dele. Em poucos minutos, Clara espalhou boatos, distorcendo a história. Publicou que fora expulsa injustamente, dizendo que Eduardo maltratava os empregados e fingia ser bom homem apenas para aparecer na mídia. Usou fotos antigas, montagens sutis e até mesmo o nome de uma colunista amiga que devia favores a ela. Enquanto isso, na mansão, Eduardo tomava café em silêncio ao lado de Dona Lourdes. Ela havia preparado tudo com carinho, tentando disfarçar a preocupação. O rosto dela demonstrava o quanto estava constrangida pela confusão do dia anterior. Seu Eduardo, me desculpe pelo que aconteceu. Eu e o Pedrinho nunca quisemos causar confusão, disse ela com a voz trêmula. Não peça desculpas por algo que não fez, Dona Lourdes, respondeu ele firme. O erro foi meu, por não enxergar antes quem a Clara realmente era. Pedro entrou logo em seguida, com o cabelo bagunçado e o olhar curioso. Tio Eduardo, a moça foi embora? Eduardo olhou para ele e sorriu, um sorriso triste. Foi sim, campeão. Às vezes, a gente precisa deixar algumas pessoas irem embora para que a paz volte. O menino assentiu, sem entender direito, mas logo se animou ao ver o chaveiro pendurado nas chaves do carro. Você gostou mesmo, né? Gostei tanto que nunca mais vou tirar, respondeu Eduardo, e Pedro abriu um sorriso sincero, o tipo de sorriso que curava qualquer dor. Mas a calmaria não duraria muito. No fim da tarde, o telefone de Eduardo começou a tocar sem parar. Mensagens, e-mails, ligações de jornalistas. Alguém, e ele não demorou a adivinhar quem, estava espalhando mentiras sobre ele na internet. Empresário arrogante demite faxineira injustamente, dizia uma manchete. Outra afirmava: noivo milionário expulsa mulher por defender funcionário humilde. Eduardo sentiu o sangue ferver. Clara havia manipulado tudo. Transformara a verdade.
em veneno. Pegou o casaco e saiu imediatamente. Sabia onde ela estaria, no apartamento de luxo que ele mesmo havia comprado meses antes. Quando chegou lá, Clara o esperava com um sorriso provocador e uma taça de vinho na mão. "Vejo que você já leu as notícias", disse, sem disfarçar o prazer em cada palavra. "Não, o que você fez, Clara? Apenas contei o que as pessoas gostam de ouvir." Ela deu de ombros. "O público adora uma vítima. E neste caso, a vítima sou eu." Eduardo a encarou por longos segundos, e o olhar dele, calmo e cortante, fez Clara perder parte da arrogância. "Você está brincando com fogo", disse ele finalmente. "E vai se queimar." Ela riu debochada. "Não me ameace, Eduardo. Você não é o único com poder aqui. Se quiser limpar o próprio nome, vai ter que voltar atrás. Vai ter que me aceitar de volta." Eduardo deu um passo à frente, a voz firme, sem elevar o tom. "Você quer dinheiro, é isso? Ou quer apenas provar que consegue me controlar?" Clara não respondeu, mas os olhos dela deixaram claro. Queria os dois. "Está bem", disse ele com frieza. "Se é guerra que você quer, é guerra que vai ter." E saiu, deixando-a atônita por alguns segundos. Nos dias seguintes, Eduardo não tentou se defender na imprensa. Em vez disso, começou a agir em silêncio. Mandou revisar todas as câmeras da mansão. Reuniu prints, gravações e testemunhos. Entre os arquivos, encontrou algo que mudaria o rumo de tudo. Numa das gravações da cozinha, no exato dia do almoço, Clara aparecia rindo com uma amiga, enquanto falava alto o suficiente para o microfone captar. Aquela faxineira acha que o filho dela é gente. Pobre tem que saber o lugar. Eduardo assistiu à cena com o coração pesado. Mas havia algo mais. No mesmo vídeo, logo depois da risada cruel, aparecia Pedro entregando o presente para ele. E ao fundo, quando o menino se afastava, a câmera mostrava Clara pegando o chaveiro da mesa e jogando no lixo com desprezo. Aquilo era a prova que ele precisava. Mas, enquanto planejava expor a verdade, algo inesperado aconteceu. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Dona Lourdes chorando na sala, com o telefone nas mãos. Pedro dormia no sofá encolhido. "O que houve, Dona Lourdes?" Ela enxugou as lágrimas e entregou o celular a ele. Era uma mensagem anônima, enviada de um número desconhecido, mas Eduardo reconheceu o estilo venenoso das palavras. "Você devia cuidar melhor do seu filho. Ele não é tão inocente quanto parece." Eduardo franziu o senho. "Quem mandou isso?" "Não sei, senhor, mas sinto que essa mulher não vai nos deixar em paz." Eduardo olhou para o menino adormecido e fez uma promessa silenciosa. Clara não machucaria mais ninguém que ele amasse. E foi assim que, naquela noite, o homem calmo e generoso começou a traçar um plano. Um plano não apenas para limpar o próprio nome, mas para ensinar a Clara que algumas lições da vida não se pagam com dinheiro, se pagam com verdade. Aquela semana foi diferente de todas as outras na vida de Eduardo Nogueira. Enquanto as redes sociais se enchiam de mentiras e boatos sobre ele, o empresário permanecia em silêncio absoluto. Muitos acharam que ele havia desistido, que o orgulho havia se quebrado. Mas Eduardo estava apenas esperando o momento certo. Por trás da calma aparente, cada passo era calculado. Com a ajuda de um amigo jornalista, um dos poucos que ainda acreditavam em sua palavra, ele reuniu todas as provas. Os vídeos das câmeras da mansão, as mensagens que Clara enviara aos portais de fofoca e até o registro da conta bancária dela, onde havia recebido pagamentos por divulgações especiais. Tudo estava documentado. Enquanto isso, Clara se deliciava com o caos que criara. As entrevistas, os convites para programas de TV, as marcas que começaram a segui-la nas redes sociais. Ela havia se tornado uma celebridade da noite para o dia, a mulher traída e injustiçada pelo noivo milionário. Em um estúdio de gravação improvisado, ela deu mais uma entrevista falsa. Usava um vestido branco simples, o cabelo solto e a expressão ensaiada de fragilidade. "Eu só quis defender uma criança", dizia, com lágrimas falsas nos olhos. "E ele me tratou como se eu fosse lixo." A equipe aplaudiu quando terminou.
O público acreditava nela, mas o que Clara não sabia era que, enquanto se afundava em mentiras, Eduardo já havia preparado o golpe final. Na sexta-feira seguinte, ele anunciou uma coletiva de imprensa em sua empresa. Os jornalistas lotaram o auditório. Ninguém sabia ao certo o que ele diria, mas todos esperavam um escândalo. Eduardo entrou calmamente, de terno escuro, o olhar firme. Colocou as mãos sobre a mesa e falou com voz serena, porém cheia de peso. Durante os últimos dias, meu nome e o da minha família foram arrastados por mentiras. Eu permaneci em silêncio, não por covardia, mas porque acredito que a verdade sempre fala por si mesma. O burburinho cessou. As câmeras se voltaram para ele. Eduardo pegou o controle remoto e projetou no telão o vídeo da câmera da mansão. A imagem mostrava Clara rindo ao lado da amiga e, segundos depois, pegando o chaveiro que o pequeno Pedro havia feito e jogando-o no lixo. O áudio era claro. A frase dela ecoou pelo auditório como uma sentença. Aquela faxineira acha que o filho dela é gente. Pobre tem que saber o lugar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os jornalistas se entreolharam, chocados. Eduardo então continuou. Essa é a mulher que afirmou ser vítima, disse ele pausadamente. Essa é a verdade que não saiu nas manchetes. Ele respirou fundo e olhou para as câmeras. Eu não perdi nada ao me afastar dessa pessoa. Pelo contrário, ganhei a chance de enxergar quem realmente merece estar ao meu lado. E para todos que acreditaram nas mentiras, eu digo, a verdade pode demorar, mas ela sempre aparece. A coletiva terminou em silêncio absoluto. Minutos depois, o vídeo já estava nas redes sociais. Em poucas horas, Clara Menezes passou de vítima a vilã. Marcas romperam contratos, convites foram cancelados, e o público que antes a aplaudia, agora a criticava sem piedade. Naquele mesmo dia, ela tentou ligar para Eduardo dezenas de vezes. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal. Desesperada, foi até a mansão. Mas ao chegar, encontrou os portões fechados. Do outro lado, Dona Lourdes apareceu, segurando um pano de limpeza e com o olhar firme. Dona Lourdes, por favor, deixe eu falar com o Eduardo. Eu preciso me explicar. Não tem mais nada para explicar, moça, respondeu ela, sem elevar o tom. Ele viu tudo. E o que o senhor Eduardo viu foi o que todos viram agora, a verdade. Clara tentou argumentar, mas Dona Lourdes deu um passo à frente. Sabe o que é mais triste? Disse, olhando-a nos olhos. É que o Pedrinho ainda perguntava por você. Dizia que gostava do seu perfume, que você parecia uma princesa. E olha só, ela suspirou. Nem toda princesa tem coração. Clara abaixou a cabeça. Pela primeira vez, as lágrimas que desciam eram de vergonha verdadeira. Mas já era tarde demais. Nos dias seguintes, Eduardo voltou à sua rotina, agora em paz. A tempestade havia passado. Dona Lourdes continuava trabalhando com o mesmo carinho de sempre. E Pedro, mais feliz do que nunca, não se cansava de mostrar seu chaveiro para os amigos. Da escola, dizendo com orgulho, o tio Eduardo ainda usa o meu presente todo dia. E ele realmente usava. O chaveiro pendurado nas chaves do carro se tornara um símbolo, uma lembrança constante de que nem todo valor se mede em dinheiro e que a verdadeira riqueza está nas pessoas que permanecem fiéis, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. Numa tarde tranquila, enquanto o sol dourava o jardim, Eduardo observou o menino correndo entre as flores e pensou: o dinheiro compra conforto, mas só o caráter compra paz. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Um sorriso, sincero, leve, de quem finalmente havia aprendido que a humildade é o bem mais caro que existe. 2 anos haviam se passado desde o escândalo que destruiu a imagem de Clara Menezes. A mulher que antes estampava capas de revistas e frequentava jantares de luxo, agora levava uma vida simples,
morando em um pequeno apartamento alugado nos arredores da cidade. Os holofotes se apagaram, as amigas desapareceram, e os convites para eventos, que antes chegavam todos os dias, haviam cessado por completo. Ela sobrevivia dando aulas particulares de etiqueta e postura, ironicamente para jovens que sonhavam em viver como ela vivia. No fundo, Clara sabia. A vida havia lhe dado exatamente o que merecia. Mas por mais que tentasse seguir em frente, o peso da vergonha e o arrependimento a acompanhavam como uma sombra. Em certas noites, quando o silêncio era grande demais, ela se lembrava do olhar de Eduardo, firme, decepcionado, e do rostinho confuso do pequeno Pedro, no dia em que tudo veio à tona. Aquilo doía mais do que qualquer crítica ou perda de status, porque pela primeira vez na vida, Clara sentia vergonha de quem havia sido. Do outro lado da cidade, Eduardo Nogueira vivia um novo tempo. Sua empresa prosperava, mas o brilho no olhar vinha de outro lugar. Ele havia aprendido a viver com mais leveza, dedicando tempo à família, aos funcionários e às causas sociais. Dona Lourdes continuava trabalhando ao seu lado, mas agora não apenas como funcionária. Ele a tratava como alguém da família. E Pedro, já com 11 anos, crescia rápido. Inteligente e generoso, o menino havia conquistado uma bolsa de estudos numa das melhores escolas particulares da região, por mérito próprio. Eduardo tinha orgulho dele. Não passava um dia sem lembrar que, se não fosse aquele chaveiro feito à mão, talvez ainda estivesse preso a uma vida de aparências. Na mesa do escritório, o pequeno chaveiro permanecia lá, ao lado das fotos da família, símbolo de tudo o que o dinheiro não podia comprar. Numa tarde chuvosa, Eduardo saiu de uma reunião e decidiu parar em uma cafeteria antiga do centro da cidade. Sentou-se perto da janela, observando a chuva escorrer pelos vidros. Foi quando a porta se abriu e uma mulher entrou segurando um guarda-chuva azul desbotado. Era Clara. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ela também o viu e hesitou. Poderia fingir que não o reconhecera, mas havia algo em seu olhar que pedia mais do que um simples desvio. Respirou fundo e caminhou até ele. Eduardo, disse com a voz baixa. Posso me sentar? Ele a olhou por um segundo, depois assentiu em silêncio. Clara parecia diferente. Mais magra, mais pálida, mas havia algo novo ali. Humildade. Aquela mulher orgulhosa e arrogante agora falava com sinceridade nos olhos. Eu não vim pedir nada, começou ela. Nem justificar o que fiz. Só precisava te pedir perdão. Perdão? Perguntou ele sereno. Ah, sim. Ela respirou fundo. Por ter te envergonhado. Por ter sido cruel com aquele menino. E com a mãe dele. Eu passei os últimos anos tentando entender o porquê de eu ter sido tão vazia. Acho que eu só percebi o que é valor de verdade quando perdi tudo. Eduardo a observou em silêncio. Ela esperava uma reação, talvez uma bronca, talvez indiferença. Mas o que veio foi inesperado. Sabe, Clara, disse ele olhando pela janela, a vida tem um jeito curioso de ensinar. Às vezes tira tudo da gente para mostrar o que realmente importa. Ele se virou, olhando-a nos olhos. E eu acredito que todos merecem uma segunda chance. Inclusive você. Clara sentiu as lágrimas subirem, mas não conseguiu responder. Apenas assentiu emocionada. Obrigada, sussurrou. Você não imagina o quanto precisava ouvir isso. Eduardo se levantou, pagou o café e, antes de sair, colocou algo sobre a mesa. Era um cartão de visita. Lá na empresa abrimos um novo projeto social, disse. Oferecemos cursos de capacitação para pessoas recomeçarem. Se quiser participar, as portas estão abertas. Clara olhou para o cartão, surpresa. Eduardo sorriu de leve. Não é caridade, é oportunidade. A mesma que eu tive quando aprendi o valor do perdão. E saiu, deixando-a ali, chorando silenciosamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não de tristeza, e sim de alívio. Semanas depois, Clara apareceu no projeto. Trabalhou duro, discretamente. Não buscava atenção, nem tentava se justificar. E aos poucos foi reconquistando algo que pensava ter perdido para sempre. Respeito.
Foi ali que reencontrou Pedro, agora um garoto ainda mais alto e cheio de energia. Ele a reconheceu imediatamente. Você é a moça que jogou fora o meu presente, né? Ah, perguntou, sem maldade na voz. Clara baixou os olhos. Sou sim, Pedro. E me arrependo muito disso. O menino ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu. Tudo bem. Eu posso fazer outro se quiser. Ela arregalou os olhos, surpresa. Outro chaveiro? É. Pedro deu de ombros. Mas dessa vez, com as suas iniciais, as lágrimas de Clara voltaram silenciosas. Ela se ajoelhou e abraçou o garoto emocionada. E foi naquele instante que ela percebeu. O perdão verdadeiro não vem quando a gente pede. Ele vem quando alguém escolhe nos oferecer, mesmo sem obrigação alguma. Alguns meses depois, durante uma visita de rotina ao projeto, Eduardo viu os dois conversando e rindo juntos. Sorriu em silêncio. A vida tinha dado voltas, como sempre faz, mas terminara do jeito que ele mais acreditava, com justiça, aprendizado e perdão. O milionário virou-se para ir embora, e o som do chaveiro pendurado nas chaves do carro ecoou suave no bolso. Um lembrete eterno de que, no fim, as pessoas valem mais que tudo o que o dinheiro pode comprar.